uma série de razões para isso, mas eu vou tentar aqui elencar alguns dos motivos principais, na minha opinião, para O Brutalista, que está entrando em cartaz agora nos cinemas, ter sido e ainda ser, né, um dos filmes mais comentados e cotados da temporada de prêmios. Ele está indicado a 10 categorias no Oscar, o que é um número que eu mais ou menos previ quando assisti o filme pela primeira vez e comentei nas minhas redes sociais na época da Mostra de São Paulo, lá pelo final de outubro. O filme teve 2 sessões muito prestigiadas por lá, a primeira delas foi muito disputada e eu consegui assistir a essas 3 horas e meia, 3 horas e 35 mais ou menos, contando com o intervalo que ele tem, e tive várias ideias ali no final da sessão. A primeira delas, deixando claro aqui, foi uma ideia muito positiva com relação ao filme, foi uma recepção muito forte, porque é uma sessão com muitas coisas a se comentar, mas de lá pra cá algumas dúvidas ficaram. Será que eu gostei mesmo assim do filme, ou será que foi só aquela impressão grandona que ele provocou numa primeira reação? Por isso que, mais uma vez, assim como aconteceu com a Nora e com outros filmes que eu assisti na época da Mostra de São Paulo, eu acho que valeu a pena ter aguardado um tempo aí de mais de 3 meses do filme maturando na minha cabeça e também percebendo toda essa movimentação da temporada para vir aqui e fazer um comentário um pouco mais aprofundado que seja sobre o filme, no caso aqui, O Brutalista. Antes de entrar em detalhes sobre O Brutalista, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas. E lógico, deixe o sininho das notificações aí ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos. A gente atingiu recentemente a marca de 14 mil inscritos, então eu agradeço demais a todo mundo que tem acompanhado o canal até agora e espero que continue fazendo o canal crescer também. E se você quiser me acompanhar em outras redes sociais, em outros espaços de comentários que eu estou sempre fazendo quando não dá tempo de trazer vídeo para cá, vocês podem me seguir tanto na minha conta do Twitter, do Letterboxd, do Instagram e também me acompanhar nas críticas por texto no Diário de Pernambuco. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Bom, muita coisa a se comentar dentro das 3 horas e meia de O Brutalista. A primeira delas é que isso daqui é uma ficção, tá? É uma ficção que parece uma cinebiografia. Me lembrou nesse sentido Tar, do Todd Field, né? Um grande épico que conta a história de uma pessoa como se ela de fato tivesse existido. E o próprio diretor, o Brad Corbett, que era ator na verdade, né? E isso daqui é apenas o 3º longa-metragem que ele está dirigindo, ele fez um outro filme, o 2º longa dele, que é de 2018, chamado Vox Lux, que é um filme muito pouco visto com a Natalie Portman, que ela faz o papel de uma mulher que sofreu no caso foi vítima de um atentado numa escola quando era jovem, e aí ficou emblemática por ter cantado uma canção na igreja e se tornou uma popstar, né? Ele faz um estudo aí dessa personagem, da ascensão dessa menina comum numa estrela, né? E o processo de relacionamento também dela com a filha, tá? Um filme dividido em 2 partes principais e que a Natalie Portman faz um trabalho fantástico, inclusive. Eu acho que é um filme que tem algumas irregularidades, como o Brutalista tem, mas vale muito, muito a pena conhecer também. E aqui ele faz, aparentemente, uma coisa muito distinta, porque não tem nada a ver com o universo pop, nada a ver com música, mas é a mesma coisa, o mesmo tipo de estudo, a mesma ideia de você falar de uma pessoa e de uma nação através das décadas, né? Só que pela visão do imigrante, no caso o personagem do Adrien Brody, e pela visão da arquitetura também, né? Numa outra época, de fato. O filme se passa entre o final dos anos 40 e o começo da década de 80 e acompanha o Laszlo Toth, que é o personagem do Adrien Brody. Ele é um arquiteto visionário que vem da Segunda Guerra, portanto foge da Europa, né, da Europa arrasada pela guerra, e vai para os Estados Unidos tentar um recomeço lá, enquanto aguarda a chegada da esposa dele, que é interpretada pela Felicity Jones. Logo de cara, nos Estados Unidos, depois de um entreveiro que eu não quero revelar aqui, ele chama a atenção de um magnata, que é vivido pelo Guy Pearce, num papel fantástico, que também está indicado a ator coadjuvante, e esse cara percebe algo nele, percebe algo nos seus desenhos, né? Ele diz, isso aqui foi você que fez, isso daqui foi você também que fez? Ótimo, então eu quero você projetando para mim um espaço gigantesco, super ambicioso, que vai funcionar como biblioteca, como ginásio, como isso, como aquilo outro, e você vai usar esse seu estilo modernista, né? Que na verdade é uma estética brutalista, uma estética que imperou, que teve seu auge aí entre o final dos anos 40 e o final dos anos 70, mesmo tempo que o filme compreende, né? E a gente vai fazer disso uma coisa revolucionária, que vai reinventar arquitetonicamente de alguma forma a América, né? Então, é um filme sobre essa construção desse monumento. Todo o Brutalista, toda essa longa duração do filme vai se focar
nesse projeto arquitetônico desenhado, projetado pelo personagem do Adrien Brody. Esse arquiteto húngaro vai enfrentar, portanto, nesse terreno árido americano, que a princípio parece um terreno das oportunidades, né? Parece a terra dos sonhos, né? Da terra prometida em que todo o seu trabalho duro vai ser recompensado, vai se dando conta de que, na verdade, esse país muito mais tem a tirar dele, a se apropriar dele, do que propriamente a oferecer para ele. Então o filme vai ser sobre isso. Curioso que numa seara totalmente diferente, o Anora, que é o principal concorrente na categoria de melhor filme, que eu também comentei aqui no canal, fala de desconstrução do sonho americano, né? Só que ali de um olhar de dentro mesmo, um olhar bem diferente, é realmente um outro tipo de filme. No caso aqui do filme do Brad Corbett, que é filmado num VistaVision impressionante, o VistaVision é um formato que foi desenvolvido por engenheiros da Paramount na década de 50 e que é de alta resolução para película 35mm. E o filme usa esse formato de um jeito muito inteligente, porque é uma forma de você não, por exemplo, usar grande angular para distorcer a arquitetura. Então é uma forma de você ter um formato mais largo da imagem sem distorcer essas figuras, sem distorcer esse cenário, que é tão importante para o desenho do filme, né? Porque o brutalismo, essa estética brutalista, ela é muito marcada pelo uso de concreto, por um uso que é ao mesmo tempo funcional e estiloso. É uma tentativa de unir essas duas coisas. Eu não sou da área da arquitetura, mas assistindo ao filme e depois pesquisando, eu entendi perfeitamente como esse formato do VistaVision dialoga com a ideia da arquitetura brutalista aqui. E mais do que isso, dá para entender quando a gente estuda um pouco, dá uma lida muito resumida no que é o brutalismo, do porquê que o Brad Corbett quis contar essa história por uma perspectiva desse imigrante. Porque o brutalismo, na verdade, resume muito do que é o espírito da América, principalmente do que é o espírito da América pós-guerra. Então você tem ali um personagem húngaro, um personagem que vem de fora, vem arrasado pela guerra, traz inclusive da guerra muito da logística estética dele, muito do que ele tem como referencial das coisas que ele passou, para a arte dele. Então é um personagem que instrumentaliza esse sofrimento dentro de uma proposta arquitetônica que é apropriada por um magnata, né, que acha aquilo ali muito bonito, acha aquilo ali muito impressionante, acha que pode render uma coisa revolucionária, e depois esse personagem é regurgitado por essa própria América. Nesse sentido, é uma forma muito curiosa de você inverter uma lógica de grande épico americano, porque frequentemente nesses épicos americanos você tem uma grande figura que vem de dentro da própria nação, constrói o seu rumo, de alguma forma aquela avalanche de coisas absurdas que o país tem, né, que o país vai revelando para você, vai destruindo, vai fazendo esse sonho derreter. No caso do brutalista, não, é um personagem que vem de fora e que nunca vai ser alguém firme ali dentro. Você compara, por exemplo, o brutalista com um filme como Oppenheimer, outro épico de 3 horas de duração sobre um gênio, no caso um gênio real, que foi dirigido pelo Christopher Nolan recentemente. Ali é uma figura complexa, ambígua, mas que de alguma forma é filmada e é colocada dentro da parte sensória até do filme como uma figura poderosa, como uma figura fálica até, que representa a bomba, que representa a criação de algo pulsante. Inclusive é uma figura frequentemente sexualizada dentro da lógica do filme, do Oppenheimer. Já o personagem do Adrien Brody no Brutalista, não. É um personagem que está sempre reagindo e sempre reagindo para dentro de tudo o que acontece aqui no filme. Ele não consegue bater de frente com essa muralha de concreto que está na frente dele através do personagem do Guy Pearce. É um poder muito grande que é exercido de fora para dentro, né? Então a gente não vai ver no Brutalista uma jornada de ascensão e queda com momentos catárticos ou com momentos que impactem a gente nesse sentido emocional. É por isso que com o passar do tempo ele pode se tornar uma experiência um pouco árida de se assistir, certamente, mas também de se pensar a respeito, porque não existe um engajamento emocional tão grande da gente com esse personagem. O filme lança mão de vários clichês da cinebiografia, acho eu, mais para se legitimar do que propriamente porque ele gosta desse tipo de clichê, como a esposa ali dando aquele apoio, né, ou aquele personagem que chega de fora para tentar dar um certo tipo de apoio que na verdade vai se revelando uma outra coisa, aquela cena mais brutal, mais forte que envolve, eu não vou dizer aqui, mas tem uma violência em particular que também parece um recurso narrativo desnecessário, mas todos esses elementos em alguma medida me parecem pensados para dar essa legitimada, essa grandiosidade ao filme, sendo ele uma história ficcional. Não necessariamente eu acho que isso é uma vantagem. Você pega um filme como o Tar, que eu citei mais cedo, ele cria a própria jornada, ele cria as próprias moralidades ou imoralidades a partir
da dinâmica e da personalidade da personagem da Cate Blanchett ali. Ele não precisa lançar mão desse tipo de clichê. O Brutalista sente a necessidade de fazer isso. Acho eu que é para se vincular a esse tipo de cinema mais épico dos anos 60 e 70, tem esse intervalo de 15 minutos no meio, então ele é dividido nesses dois grandes atos, né, que mostram a vida dele, mas especialmente na segunda metade eu acho que ele acaba se perdendo em algumas dessas mudanças de rumo, principalmente, mas ali na segunda metade, na minha opinião, ele às vezes acaba se perdendo, principalmente na tentativa de subverter alguns dos clichês que ele mesmo sente que tem que colocar. É um filme um pouco troncho nesse aspecto, ele não é um filme redondinho, como outros filmes da temporada aí são, mas ele certamente é muito interessante, principalmente quando você pensa no brutalismo como essa lógica da América colocada e tirada de uma pessoa que emprestou o talento dela para aquilo. Eu acho que se você for também olhar o Brutalista pela perspectiva de um quase filme metalinguístico, você pode perceber como, de algum modo, a jornada ambiciosa do personagem e dos personagens em busca de construir esse monumento brutalista, esse monumento de concreto que preserva a ideia de uma economia, de uma funcionalidade, mas de uma coisa estilosa, você pode fazer um paralelo entre isso e a própria produção do filme, porque o Brutalista foi feito sabidamente com pouco menos de 10 milhões de dólares. E 9, 10 milhões de dólares que seja, para um filme dessa dimensão, dessa escala, com essas intenções, essas ambições artísticas, é uma coisa que eu acho muito impressionante. Definitivamente isso não se mostra na tela, não parece um filme econômico, não parece um filme barato, parece um filme grandioso pela duração dele e tudo mais, mas principalmente pela liberdade artística que o diretor teve. Talvez a liberdade seja justamente por conta disso, por fazer um filme mais à margem e por gravar fora dos Estados Unidos, como ele mesmo comentou em algumas entrevistas. Então acho que esse paralelo é interessante, e o paralelo dos Estados Unidos em si, com essa jornada brutalista e brutal do personagem principal, acho que tem algumas coisas bem interessantes a se tirar daí. Certamente é um filme com ambições pomposas muito grandes que frequentemente ele não consegue atingir, mas na maneira como ele filma, principalmente as estradas, que é uma coisa que o Brady Corbett adora desde o Vox Lux, de mostrar uma estrada imensa com um horizonte que não chega nunca, eu acho que ele acaba exprimindo muito do que essa sensação de fazer o filme e de construir esse monumento brutalista quer dizer. Eu gosto do filme, eu acho que eu estou muito mais com ele do que contra ele, embora seja um filme que tem muito mais a se discutir do que cabe aqui nessa duração. Afinal de contas, são 3 horas e meia que eu estou tentando resumir aqui em 10, 15 minutos.